Vamos lá. Minha ideia foi fazer um radix sort que funcionasse com float negativo e em função de outras bases além da base 10 que é o radix sort normal. Para fazer isso, vou explicar primeiro como é que funciona o counting sort, que é um algoritmo que é a base do radix sort. Basicamente, a gente, por exemplo, tem um vetor aqui de 5 posições e a gente vai criar um vetor de 10 posições, falando de base 10, porque são os 10 algarismos que a gente consegue ter na base 10. E vai contar a ocorrência de cada algarismo que a gente achar nesse vetor aqui. Então, 2, 2, 7, 1, 5, 1 e um algarismo 9. O resto vai estar tudo zero porque a gente iniciou esse vetor zerado. Depois disso, a gente vai fazer a soma cumulativa, que é somar o valor de uma posição mais o valor da posição anterior. Esse não tem posição anterior, então ele vai ficar zero. Aqui eu somo com a posição anterior, 0 mais 0, 0. Esse somo com a posição anterior, 2. Esse com o anterior, 2. Esse com o anterior, 2. E assim por diante. Depois disso, a gente vai deslocar esse vetor inteiro para a direita, uma posição. Então a gente vai ficar com... E essa primeira posição aqui, a gente põe ela como zero. A gente não passa esse 5 da última para cá. Agora, para preencher o novo vetor que vai ser ordenado, a gente faz o que? A gente percorre o vetor original e a gente achou aqui um 2. Vem aqui na posição 2 do vetor resultante. Ah, é um zero, então quer dizer que esse 2 vai vir no índice zero. Soma mais um aqui para esse zero, porque a gente já não vai poder ter nada na posição zero. Beleza, achamos um 7 agora. Qual que é o valor de 7 aqui? É 3. Então a gente põe o 7 aqui no índice 3. Soma também mais um para o 7. Aqui, 5. 5 está aqui como posição 2. Então a gente põe o 5 aqui, soma mais um aqui. Mesma coisa para o 9, que vai estar na posição 4. E o 2 que agora soma mais um. E o 2 que agora ele ficou 1. Então a gente vai pôr ele aqui justamente na posição que sobrou 1. Esse é o counting sort. Já o radix sort, ele faz o que? Ele é um loop que fica fazendo vários counting sort para ordenar cada casa. Então a gente primeiro vê esta casa, esse aqui no caso é 0,7, então a gente vai ter 2, 7, 1, que é a casa das unidades no caso, né? Falando da base 10. E aí depois a gente vê a casa 1, 0, 9, 4, 7, 2, que seriam as dezenas. Para controlar isso, a gente tem o que? Um valor de divisor, que começa como 1. E aí toda vez a gente vai pegar o vetor e fazer o que? Ah, pega o valor 12 dividido pelo divisor, que é 1, no caso começo é 12, resto por 10, dá 2. Aí depois a gente vai lá e vai a partir do momento que a gente fez esse counting sort inteiro, a gente vai multiplicar esse divisor por 10, que no caso seria a base que a gente estaria trabalhando. Então a gente vai em 12 por 10, aí vai dar 1, de resto por 10, 1. Então a gente trabalharia com as casas das dezenas. O que eu tive que modificar para funcionar com... No counting sort, o que eu tive que modificar para funcionar com o negativo e com outras bases? A diferença foi que agora eu crio um vetor que, em vez de ter 10 posições, ele vai ter as posições de acordo com a base dele. Então, por exemplo, se é base 2, a gente vai ter 4 posições. Por que 4? Normalmente, se a gente fizesse resto por 2, é 0 ou 1, né? Que seria os resultados que a gente teria. Mas como a gente está falando de negativo, então a gente tem que ter o menos 1, menos 0, 0 e 1. Eu faço a diferença aqui para, no caso, se eu pegar um menos 20, 20, mas eu não sei se seria necessário totalmente. O que vai mudar no radix sort propriamente dito é que antes eu tinha um divisor que era igual a 1 e eu fazia toda vez vezes igual a 10. Agora eu vou mudar para vezes igual a base, porque aí eu posso ter qualquer base. Outra coisa é que se eu estiver trabalhando com 1.91, por exemplo, o meu divisor ele não pode começar como 1. Porque se ele começar como 1, eu vou estar sempre olhando aqui direto. E o que eu quero olhar é começar olhando esse daqui, essa casa aqui. Então meu divisor ele vai começar menor que 1, porque aí quando eu dividir por um divisor menor que 1, ele vai multiplicar. E esse divisor vai ser determinado de acordo com quantas casas depois da vírgula o número tem. Não necessariamente casas decimais, porque a gente está trabalhando com outras bases, então vai ser diferente. A gente vai contar de acordo com a base. E aí, por exemplo, a gente começa com um número menor que zero, e aí ele multiplica, por exemplo, até a gente ter um 191 da vida, se a gente estiver falando de base 10, né? No caso, seria um divisor de 0.01. E aí, aqui a gente conseguiria olhar o 1
E aí, por exemplo, depois a gente pegava esse 0.01 vezes igual a base, que seria, nesse caso de exemplo, 10. A gente teria 0.1, por exemplo. E aí a gente ficaria com o número 19.1. E aí, toda vez que a gente pegar um número desse, a gente não consegue fazer resto disso por 10, porque é um float, então a gente precisaria converter ele para int, que é o que está feito lá. E aí a gente consegue olhar o que? A casa 9, né, do 19. E depois o 1 normalmente como... Porque aí o divisor já vai ser o 1 propriamente dito. Então foi essa alteração que eu tive que fazer no Radixsort. Bom, basicamente o código ficou assim. Ali tem uma função de teste. Aqui ele acha o maior absoluto e retorna ele inteiro. Maior absoluto tanto negativo quanto positivo, né? O maior número. Aqui ele acha a quantidade de casas depois da vírgula. E isso é de acordo com a base, então né, casas decimais, né? De acordo com a base. Aqui ele faz o counting sort propriamente dito. Então aqui a gente inicia o vetor de ocorrência, preenche o vetor de ocorrência, faz a soma cumulativa, desloca para a direita e aqui a gente já preenche o vetor novo com os valores já certinho ordenado. Passa os valores do vetor novo para o vetor velho. Aí aqui a gente vem com o radix sort. Aqui o divisor começa com 1. Só que ele começa com 1 para ser dividido aqui de acordo com o tanto de casos depois da vírgula que ele tem. Porque a gente sabe que ele não pode começar com 1 se a gente quiser ver as casas depois da vírgula. Então a gente vem aqui e faz essa divisão pela base. Aqui o loop continua igual ao do radix sort normal. Mas aqui eu fiz uma garantia de float, mas eu acho que não tem necessidade. E é basicamente isso que mudou. Agora fazendo uns testes, então a gente tem aqui um vetor de tamanho 10 para poder enxergar, na base 5. Então se a gente vir aqui e rodar, ele vai dar certo, vai ter ordenado certo. Aqui se a gente quiser na base 10, que seria o normal, também vai dar certo. E se a gente quiser uma base maior que 10, por exemplo, uma base 16, né, seria hexadecimal, também vai dar certo. E se a gente pegar, por exemplo, um vetor gigantesco aqui, que é o máximo que minha stack deixa, tirar essa parte de imprimir, a gente também vai ver que, por exemplo, isso na base 10, ele vai demorar 6 segundos. Ele tá lerdo porque meu PC tá gravando, então vai exigir muito. E se eu pôr, por exemplo, numa base 16, que é uma base maior, então ele vai fazer menos counting sort, então ele é para ele ser mais rápido. E realmente, 4.66. Se eu pôr numa base ainda maior, sei lá, 97, 3 segundos. E assim vai. É para ele ser bem mais rápido. E aos tempos que eu tinha antes, ele é bem mais rápido.